Vamos iniciar a nossa terceira aula de Álgebra Linear 3. Então, agora a gente vai focalizar o tópico 1.4 do livro texto aí da professora Jéssica. Livro texto esse que está aí nas páginas da AVA, tá? Que vocês têm acesso. E eu peço que vocês leiam antecipadamente o texto da Jéssica, tá? É muito importante ler o livro texto. Vamos seguir aqui na nossa aula. O que a gente vai ver hoje é o escalonamento, né, como eu acabei de dizer. Então, para a gente ver o que é o escalonamento, a gente vai precisar estudar aqui previamente as operações elementares com as linhas de uma matriz. Nós temos três tipos de operações elementares com as linhas, tá? O primeiro tipo é uma permutação de linhas. A gente vai estar trocando, por exemplo, a linha I com a linha J. A gente troca elas de posição. Por exemplo, a linha 3 com a linha 4. Então, a linha 3 passa para a linha 4, passa para a posição da linha 4, e a linha 4 vai para a posição da linha 3, por exemplo, né? O segundo tipo de operação elementar é a multiplicação de uma linha por um escalar não nulo, um número real diferente de zero, tá? Então você pega, por exemplo, a segunda linha e multiplica por 10. Tá? Então você vai pegar cada elemento da segunda linha, multiplicar por 10 e vai ter aí essa segundo tipo de operação elementar implementada. O terceiro tipo e mais importante, tá? É a substituição da linha I pela própria linha I subtraída de um múltiplo de uma outra linha J. Tá? Falando dessa maneira parece difícil, não? Mas você pega a linha I e substitui a linha I pela linha I menos K vezes uma outra linha J. Tá? São esses três tipos de operações elementares. Tá? São esses os três tipos de operações elementares com as linhas de uma matriz. A gente vai ver que essas operações elementares são capazes de nos conduzir até a forma escalonada de uma matriz. A gente vai ver aqui abaixo. Tá? Uma observação interessante aqui, tá, e muito importante, é que todas essas operações elementares aqui são reversíveis, tá? São invertíveis. Você pode desfazer o efeito dela. Por exemplo, se eu troquei a linha I com a linha J, eu posso destrocar, tá? Novamente aplicar a mesma troca, né? Troco a 3 com a 4, depois a 3 com a 4, eu volto a ser o que era anteriormente, tá? Aqui no segundo tipo, se eu peguei a linha I e multipliquei por K, basta eu pegar a linha I e multiplicar por 1 sobre K. Como K é diferente de zero, né? Não tem problema. Tá? Então, eu multiplicar a linha I por K, para eu desfazer esse efeito, basta que eu multiplique novamente a linha I, só que agora por 1 sobre K, né? Que você vai obter a sua linha I original. O terceiro tipo, né? Eu troquei a linha I pela linha I menos K vezes a linha J. Ora, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que trocar a linha I pela linha I mais K vezes a linha J, né? Só desfazer essa subtração aqui. Tá? Então, as operações elementares, tá? Elas vão acarretar relações de equivalência, tá? Eu sei que vocês já estudaram isso, o que são relações de equivalência, tá? Relações de equivalência nas matrizes da mesma ordem. Bom, vamos entender melhor o que eu quero dizer com isso. Digamos que B é obtida de A através de uma sequência, né, finita de operações elementares. Tá? Então eu digo que elas são equivalentes. Tá? Eu digo que A é equivalente a B, da mesma maneira B é equivalente a A, se B puder ser obtida de A por uma sequência finita de operações elementares. Tá? Então esse tipo de relação, tá, que é sair de uma e chegar a outra através de uma sequência de operações elementares, é uma relação de equivalência. Tá? A gente pode mostrar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Eu peço que vocês provem isso aqui. E vocês sabem que as relações de equivalência dividem o conjunto, né, onde estão os elementos, né, em partições. Cada partição correspondente aos elementos que se equivalem. Tá? Maravilha. A gente vai aprofundar isso depois mais em algumas situações. Tá? Vamos tomar uma matriz A não nula. Tá?
uma matriz A não nula. Então, o que eu vou definir agora? Um elemento, uma posição, melhor dizendo, tá? Uma posição chave para a gente estar fazendo o escalonamento. Essa posição chama-se pivô, tá? Bom, o que é o pivô? O pivô, tá? Só existe um pivô, quer dizer, pode haver ou não, tá? Mas se existir numa linha, só vai ter um naquela linha. Mesma coisa naquela coluna. Se tiver um pivô naquela coluna, só vai ter um pivô naquela coluna. Então, pivô é o primeiro elemento não nulo de uma linha, tá? A gente define assim. É o primeiro elemento não nulo de uma linha, tá? Bom, a gente vai dizer que uma matriz está na forma escalonada, tá? Repara aqui, ó, forma escalonada, tá? A gente vai dizer que uma matriz está na forma escalonada se essas duas propriedades aqui forem satisfeitas. Vamos prestar bem atenção para a gente entender o que elas significam. A primeira propriedade diz o seguinte: as linhas nulas, se ocorrerem, pode ser que não ocorram, tá? As linhas nulas, se ocorrerem, elas vão estar listadas abaixo de todas as outras linhas não nulas, tá? Ou seja, na forma escalonada, se acontecem linhas nulas, elas vão estar abaixo de todas as linhas não nulas, tá? Muito bem. E a segunda prescrição é o seguinte: nas linhas não nulas, o número de zeros à esquerda do pivô, tá, crescem com o número das linhas. O que eu quero dizer com isso, mais ou menos, é isso aqui. Quer ver? Ó? Se você tem P linhas não nulas, tá? Por exemplo, L1, L2, L3, L4, até LP. Essas são linhas não nulas, tá? E KI é a coluna, tá? É o número da coluna onde ocorre o pivô da linha I. Então, por exemplo, K1 é onde, tá? É a coluna onde ocorre o pivô da linha 1. K2 é a coluna onde ocorre o pivô da linha 2. K3 é a coluna onde ocorre o pivô da linha 3, e assim sucessivamente, tá? Então, o que eu quero dizer é que na forma escalonada, a coluna onde acontece o primeiro pivô, tá? A coluna onde acontece o primeiro pivô, ela é antes da coluna onde acontece o segundo, que é antes da coluna onde acontece o terceiro, que é antes da coluna onde acontece o quarto, assim sucessivamente, e que é antes da coluna onde acontece o pésimo pivô, tá? Que é da linha P, a última linha não nula. A gente já vai ver um esboço disso aqui, tá? Bom, deixa eu antecipar aqui para vocês verem. Olha aqui o que acontece, tá vendo? Essa matriz está na forma escalonada. Aqui, o número 1 aqui é pivô, o número 3 é pivô e o número 5 é pivô. Então nós temos 3 pivôs aqui, tá? Pivô, pivô e pivô. Eles são os primeiros elementos não nulos de uma linha. Então repara, ó, o número de zeros vai crescendo conforme você vai baixando aqui, vai aumentando o número das linhas, tá? Aqui ó, tem um zero, aqui tem 2 zeros, tá? Então olha só, a coluna do primeiro pivô está à esquerda da coluna do segundo pivô, que está à esquerda da coluna do terceiro pivô, e assim por diante. Tá? Por isso que ela tem esse aspecto de escada, né? Escalonada. Né? Ele tem esse aspecto aqui de... Tá? O escalonamento, o escadamento, né? Digamos assim. Tá? Então essa daqui está na forma escalonada. Então repara, ó. Por que ela está na forma escalonada? Vamos lá, primeiro. As linhas nulas, se ocorrerem, estão abaixo de todas as linhas não nulas. Bom, nesse caso não ocorre, tá? Não ocorrem linhas nulas, então... Mas se ocorresse, elas estariam abaixo aqui de todo mundo. E os pivôs ocorrem dessa forma, né? Aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Fazendo esse aspecto de escada aqui. Ou seja, a coluna do primeiro pivô está à esquerda da coluna do segundo, que está à esquerda da coluna do terceiro. Não tem mais pivôs, mas se tivesse, né, o próximo pivô estaria aqui à direita, tá? Muito bem. Então, isso é o que a gente chama de forma escalonada. Existe uma forma que é um pouco mais que escalonada, tá? Ela não é tão interessante do ponto de vista computacional, mas ela é importante do ponto de vista algébrico. Então, a gente vai focalizar ela aqui. Então, ou seja, para resolver sistemas, para inverter matrizes, como a gente vai ver daqui a pouco, tá?
essa forma linha reduzida nem é tão boa assim. Ela gasta muita energia, digamos assim, de muitos cálculos, né? Ela é chata para chegar até ela. Mas do ponto de vista algébrico, ela é importante. Então a gente vai focalizar aqui. O que é uma forma? Tá? O que é uma matriz que está na forma linha reduzida? Né? A gente pode dizer escalonada, linha reduzida. É o seguinte, ela está na forma escalonada e, além disso, ela apresenta pivôs unitários, ou seja, todos os pivôs, tá, são o número 1. Tá? Todos os pivôs são unitários. E número 2, os pivôs, tá, na forma reduzida, eles são os únicos elementos não nulos da coluna onde eles ocorrem. Tá? A gente vai ver exemplos disso aqui. Ó. Vamos olhar aqui embaixo. Ó. Esses 3 primeiros exemplinhos, a gente está na forma escalonada. Isso aqui é a forma escalonada. Forma escalonada, aqui repara, ó, tem a linha nula acontece lá no final. Tá? Nota que na primeira coluna não temos pivô. Tá? Na segunda, terceira e quarta coluna nós temos pivô e sempre com esse aspecto de, tá? Ok? O pivô da linha 1 acontece à esquerda do pivô da linha 2, que acontece à esquerda do pivô da linha 3 e assim por diante. Tá? Também está na forma escalonada. Essa terceira aqui em verdinho aqui, né? Também está na forma escalonada, tá? Acontece essa mesma coisa, tá? Ela também está na forma escalonada. Agora, essas 3 aqui não estão na forma reduzida. O que falta para estar na forma reduzida? Né? Primeiro vamos colocar aqui alguns exemplos de forma reduzida. Ó. Esses 3 aqui em pretinho, estão em forma reduzida. Tá? O primeiro é a própria matriz de identidade 3x3. Está na forma reduzida, né? Ó. Olha lá. Os pivôs são unitários. Tá? Como não tem linha nula, não tem nenhuma... Né? Tem nenhuma linha nula aí abaixo de ninguém. Os pivôs ocorrem daquela maneira, né? Na forma de escadinha. Tá? E na coluna onde acontecem os pivôs, eles são os únicos elementos diferentes de zero. Repara que isso acontece aqui também nesse segundo caso. Ó. Esse segundo caso aqui, os pivôs, que aqui no caso são 2, são unitários. Tá? Na coluna onde ocorrem os pivôs, eles são os únicos elementos não nulos. Tá? A linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Isso daqui também está na forma escalonada, linha reduzida, que a gente chama. Tá? Essa aqui também, tá? Também está na forma escalonada, linha reduzida. Repara, ó, a linha nula que ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Perfeito. Os pivôs ocorrem, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, naquele aspecto de escada. Aqui tem um degrauzinho um pouco maior, né? Não tem problema. Tá? Tem um degrau maior. E as colunas onde ocorrem os pivôs, tá? Eles são os únicos elementos não nulos. Essas 2 últimas colunas aqui, elas não têm pivô, elas podem ter elementos acima, tá? Não pode ter abaixo, porque a outra linha é nula. Tá? Então, essas 3 aqui, por exemplo, estão na forma reduzida. Olha, o que eu poderia pegar essa vermelhinha aqui? Como é que eu poderia transformar ela na forma linha reduzida? Bom, eu posso dividir, né, a linha 1 por 2, multiplicar por 1/2, né, aquela operação de multiplicação. Essa daqui, a segunda, eu posso multiplicar por 1/2 e a terceira também posso multiplicar por 1/2. Então, ela vai ficar 1, 1 e 1 e vai ficar na forma, tá, linha reduzida. Tá? Esse outro caso aqui e esse outro caso aqui vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente também consegue colocar ela nas formas linhas reduzidas. Eu deixo como exercício para vocês, tá? Transformar aqui a azulzinha, né? Continuar o processo de escalonamento. Tá? A gente vai ver daqui a pouco também como fazer esse processo sistemático. Tá? Mas eu já deixo como exercício, vocês vão conseguir focalizando o que tem mais adiante. Tá? Não agora. Mas eu já deixo como exercício transformar essa aqui e essa aqui em reduzidas, tá? A gente vai agora chegar. E vamos falar sobre isso aqui, tá? Vamos falar agora como a gente vai fazer o escalonamento, tá? Como é que a gente vai escalonar as matrizes? Então, olha, podemos, tá? Partindo de uma matriz qualquer, tá?
atingir a sua forma escalonada. Tá? Bom, para isso, nós faríamos operações elementares. Tá? Vão ser exatamente as operações elementares que vão conduzir até a forma, tá? Até as formas escalonadas. Tanto a escalonada simples como a escalonada linha reduzida. Bom, a gente vai fazer um esboço desse algoritmo, tá, de escalonamento através de um exemplo, tá bom? Vamos fazer através de um exemplo, porque senão fica muito, fazer assim muito abstrato, fica muito chato. Tá? Então vamos ver como é que a gente pegaria essa matriz A aqui, ó, repara, essa matriz A, ela é a primeira linha 0, 0, menos 4, menos 4, segunda linha 2, 2, 8, 10, terceira linha 3, 3, 10, 13. Tá? Ela não está em forma escalonada. A gente vai tentar, fazendo operações elementares, tá? Atingir a forma escalonada e, posteriormente, a forma escalonada linha reduzida. Bom, isso é feito, né, por um computador através de um algoritmo recursivo, tá? É o que a gente chama de laços, tá? Ele vai fazendo através de laços. Tá? Então, o primeiro passo, tá, a gente vai buscar, tá, o primeiro pivô. Tá? A gente busca o pivô do primeiro passo. Então a gente vai correr atrás do elemento A11. Tá? A gente vai correr atrás desse elemento aqui, gente. Ó, e verificar se ele pode ser um pivô. Tá? O computador faz assim, ele vai buscar aqui um pivô. Nesse exemplo específico, a gente não está encontrando um pivô. Tá? Pivô não pode ser zero, nunca. Ele é sempre um número diferente de zero. Tá? Então aqui a gente gostaria que tivesse aqui um pivô. Tá? Mas ele não está. Então o que a gente faz? Se ele não está lá, né, nós não encontramos um elemento não nulo, encontramos um elemento nulo. Então não temos pivô aqui. O que a gente faz? Então a gente olha para baixo, naquela mesma primeira coluna, e vê se tem alguém diferente de zero ali. Se tiver, a gente faz a permutação das linhas. Tá? Então nesse exemplo aí, a gente vê imediatamente que tem o 2 ali embaixo. Tá? E a gente então troca a linha 1 com a linha 2. Bom, se não tivesse, né, se todo mundo fosse zero na primeira coluna, então você passaria para a segunda coluna e começaria tudo de novo. Tá? Mas felizmente aqui, nesse exemplo, a gente encontra um elemento diferente de zero logo abaixo, né? Então a gente troca a linha 1 com a linha 2. Tá? É o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, ó, o que a gente fez? Utilizamos uma operação elementar de trocar a linha 1 com a linha 2 para fazer aparecer um pivô aqui no primeiro posto. Tá? E ele aparece, ó, tá? Trocando a linha 1 com a linha 2, vai aparecer aqui esse elemento aqui, agora não nulo, o 2, e a gente vai dizer que ele é o nosso pivô do primeiro passo. Então, o que é o primeiro passo? Então? O primeiro passo é zerar todos os elementos abaixo do primeiro pivô. Tá? O segundo passo é zerar os elementos abaixo do segundo pivô. O terceiro passo é zerar os elementos abaixo do terceiro pivô, assim sucessivamente até esgotar. Tá? Então, o primeiro passo termina, né, quando todos os elementos abaixo do pivô, do primeiro passo, né, forem tornados nulos. Então, aqui, esse já é zero, né, o elemento aqui, esse elemento abaixo já é zero, então a gente não precisa fazer nada na segunda linha. Só precisamos aqui eliminar esse 3, tá? Esse 3 que está na terceira linha. Esse cara ele tem que sair daí. Tá? Então, a gente tem que eliminar esse 3 aqui. Então, como é que a gente faz? Gente, é muito fácil. Tá? A gente vai seguir sempre essa receita. Ó. Linha 3 se transforma na linha 3 menos, ó, repara o sinal de menos aqui, o cara que você quer eliminar, aquele 3 lá, dividido pelo pivô, multiplicado pela linha onde está o pivô. É sempre a mesma coisa. Tá? Então, para zerar um elemento abaixo do pivô, o que você vai fazer? Você vai fazer aquela linha indo naquela linha menos o elemento que você quer eliminar, dividido pelo pivô, multiplicado pela linha onde está o pivô. Então aqui no caso, L3 vai em L3 menos 3 meios, tá? O cara que você quer eliminar, o 3, dividido pelo pivô, multiplicado pela linha do pivô. E aí você aperta o Enter, tá? Digamos assim. Você aperta o Enter e vai acontecer isso aqui, tá? Repara, ó. Aqui vai ficar, tá?
3 menos 3 vai dar 0, esse aqui vai ficar 3 menos 3 vai dar 0, aqui aparece o menos 2, aqui aparece o menos 2. Eu peço que vocês efetuem esse cálculo aqui, nessa matriz vermelho, que vai fazer aparecer essa matrizinha aqui, tá? Revisem aí e vejam que vai aparecer isso. Bom, então terminou o primeiro passo, ó, com sucesso. O que é o primeiro passo? Zerar os elementos abaixo do primeiro pivô. Vou colocando aqui o pivô envolto aqui com triângulo para lembrar que ele é pivô, tá? Então, zeramos ele aqui através dessa operação elementar. Se tivesse vários elementos, você teria que fazer várias até zerar toda aquela, né, os elementos abaixo do pivô naquela coluna. Tá? Aqui bastou uma. Bom, terminado o primeiro passo, né, agora a gente vai se concentrar nessa submatriz aqui em vermelho, tá? A gente esquece essa primeira casca aqui e passamos para essa submatriz aqui em vermelho, tá? E refaz a mesma rotina, tá? A gente vai correr aqui nesse posto aqui, ó. Aqui assim a gente vai tentar encontrar o pivô. Não encontramos. Tenta encontrar alguém abaixo. Também não encontramos. Então o que a gente faz? Abandona isso aqui e vamos para essa submatriz aqui, tá? E reinicia tudo de novo. Aí vamos inspecionar aqui. Esse primeiro elemento é diferente de 0? É. Então ele vai ser o meu pivô. Tá? Então ele vai ser o meu pivô. Tá aqui. Menos 4 aqui. Nessa posição ele é o meu pivô. Então o que é agora o meu segundo passo? Zerar os elementos abaixo desse segundo pivô. Tá? Então a gente vai fazer isso daquela mesma receita. Ó. O que a gente vai fazer? Ó, L3 vai em L3 menos o cara que você quer eliminar, que é o menos 2, dividido pelo pivô, que é o menos 4, multiplicado pela linha onde está o pivô. Tá? Fazendo essa operação, aperta aí o Enter, tá? Você vai chegar a essa matriz aqui, tá? Esse menos 2 vão sumir e a gente vai chegar a esse resultado. E acabou, tá? Aqui acabou. A gente obteve, então, aqui, ó. Essa aqui é a escalonada. Tá? Essa é escalonada. Maravilha, ó, tá vendo? Os pivôs ocorrem da esquerda para a direita nessa formazinha de escada. A linha nula que ocorreu lá embaixo. Tá? Então, morreu aqui, tá? Chegamos à forma escalonada. Tá? Utilizando apenas as... Então, vocês veem aí o método, um esboço, tá, pessoal? Tem várias imprecisões aqui, mas para nossos efeitos práticos aqui, a gente não está fazendo os algoritmos computacionais, tá? Para os nossos efeitos práticos aqui, esse esboço desse algoritmo, tá? É o que a gente chama de um pseudocódigo, né? Ele está esboçado aí através desse exemplo e vocês podem naturalmente generalizar isso aí, tá? Que eu espero que vocês façam. E, bom, vamos lá. A gente obteve uma matriz, tá? Nessa forma escalonada. Bom, mas aí você veja, né? Essa aqui está na forma escalonada, mas não está ainda na forma reduzida, tá? Para efeitos de cálculo de sistema, de coisas assim, essa matriz escalonada aqui é mais que suficiente, tá? De fato, ela é ótima, tá? Você já consegue calcular a resolução de sistemas e outras aplicações interessantes que tem aí, tá? Que se utiliza o escalonamento. A gente vai ver na próxima aula. Uma aplicação a gente vai ver nessa aula de hoje mesmo, tá? Mas para todos os efeitos, chegar até a forma escalonada já está muito bom, tá? Mas vamos ir mais adiante e chegar até a forma reduzida, tá? Eu deixo ao aluno essa tarefa de esboçar o restante do algoritmo para atingir a forma reduzida, tá bom? Vamos ver o que vocês conseguem se fazer aí, seguindo essa mesma sequência. Agora, a gente veio da esquerda para a direita, de cima para baixo, agora a gente vai ter que voltar da direita para a esquerda, de baixo para cima, tá? E aí, tá? No final, quando você vai ter os pivôs, você divide aquela linha pelo valor do pivô para obter os pivôs unitários. Eu deixo como tá, um exercício aí para vocês esboçarem o restante aí do pseudocódigo, tá? Bom, eu já dou aqui a resposta, tá? Para esse exemplo aqui, tá? Para esse exemplo aqui, a forma é essa aqui. Tá? Essa é a forma linha reduzida dessa matriz aqui. Tá?
Está aqui. Essa é a forma linha reduzida da A. Repara, né? Os pivôs ocorrem da esquerda para a direita, de cima para baixo, aquela coisinha de forma de escada. E as colunas onde ocorrem os pivôs, eles são os únicos elementos diferentes de zero, além de ambos serem unitários. Tá? Muito bem. Essa observação é importante, né? Por que a forma linha reduzida é importante? Porque ela é única. Enquanto que você tem várias formas escalonadas, repare, essa é uma forma escalonada. Agora, por exemplo, se eu dividir por 2, ficar aqui 1, 1, 4, 5, também é escalonada. Se aqui fosse, por exemplo, 0077, também seria uma alternativa para a forma escalonada. Tá? Ao passo que a linha reduzida ela é única, não tem outro jeito. Tá? Com essa característica de pivôs unitários e naquelas colunas do pivô, você só ter o pivô diferente de zero, isso força a unicidade da forma reduzida. Tá? Será que é fácil provar isso? Não, difícil não é, tá? Mas a gente não vai fazer aqui porque é um pouco chatinho. Mas, sei lá, de repente, para uma matriz 2, tenta provar para uma 2x2, para uma 3x3, tá? Tenta ver. Uma 2x2 é muito fácil, uma 3x3 também. Aí um raciocínio indutivo mostra a demonstração geral, tá? Tem outras demonstrações também. Mas aí a gente precisaria ter uma noção um pouquinho de autovalores, autovetores, tá? Se for quadrado. Se for assim retangular, aí só o raciocínio indutivo mesmo. Bom, vamos para a definição, tá? 1.39 aí do livro texto da professora Jéssica. Álgebra linear 3, né? Bom, a definição é a definição do que vem a ser posto e nulidade. O que é o posto de uma matriz M por N? O posto, tá? Que a gente chama de R de A, aí na apostila ela chama de P de A, tá? Eu chamo de R de A porque é o rank, vem de inglês, né? A maioria dos livros usa R de A. Na apostila aí está P de A, a gente não vai se perder por causa disso, tá? O posto da matriz é exatamente o número de pivôs dela. Bom, observação, né? A gente só consegue calcular o posto depois que a gente fizer o escalonamento dela, tá? Ou então em casos onde a própria A já está escalonada, aí é fácil. Mas se a A não está escalonada, para a gente saber com certeza o posto, a gente vai precisar escalonar a A para contar quantos pivôs ela tem, tá? E daí a gente dá o posto dela. Repara que essa matriz aqui, o posto é 2, tá? Temos 2 pivôs, tá aqui, tá? 2 pivôs, o posto é 2. Vamos dar uma olhada nas outras aqui de cima, naqueles outros exemplos. Vamos ver, ó, desse caso aqui, o posto é 3. Desse caso aqui, o posto é 2. Aqui também o posto é 2. Aqui o posto é 4. Aqui, nesse caso aqui, o posto é 3. Tá? Vou colocar aí, né? Nesse caso aqui, ó, o posto é 3. Tá? Esse caso aqui. Nesse caso aqui, o posto é 4. Tá? Aqui é 3. Aqui é 2. Aqui é 2. Tá? Esse caso aqui de cima é 3. Tá? Então, o posto é o número de pivôs que a gente só consegue calcular após o escalonamento. Tá? Associado ao posto, a gente também tem o que a gente convencionou chamar de nulidade da matriz A. Nulidade nada mais é do que o número de colunas menos o posto. Tá? A gente vai ver que a nulidade vai ser a dimensão do espaço nulo. Depois a gente vai ver isso. Tá? Então, o posto é o número de pivôs e a nulidade da matriz A é o número de colunas menos o posto. Muito bem. Esse valor do posto vai ser muito importante na análise das soluções dos sistemas, tá? Saber se uma matriz é invertível, tá? Cálculo de determinante, o posto, isso aí vai dar todas as informações importantes, tá? Por exemplo, tá? Uma coisa importante que a gente vai ver daqui a pouco é o seguinte: uma matriz ela é invertível, uma matriz quadrada, tá?
ela é invertível, uma matriz quadrada M por M é invertível se somente se o posto dela for M. Tá? Se o posto for menor do que M, ela não é invertível. É importante, então, a gente saber calcular direitinho o posto. Bom, agora, pessoal, a gente vai falar sobre um tópico meio de passagem, mas é interessante ver, tá? O que são matrizes elementares? A gente falou anteriormente aí sobre as operações elementares, tá? Então, recapitulando, quais eram? As operações elementares eram aquelas operações, né? Permutação de linhas, tá? Multiplicação de uma linha por um escalar não nulo, que é aquele tipo 2, e o tipo 3 é aquela troca da linha I pela própria I menos K vezes a linha J, tá? Que é aquela terceiro tipo de operação elementar. Então, associado às operações elementares, nós vamos ter as matrizes elementares. Tá? Então, por exemplo, né, se você parte da matriz A e efetua uma determinada operação elementar O, tá, que vai transformar a matriz A na matriz B, tá, a gente pode obter esse mesmo efeito multiplicando a matriz A por uma matriz elementar. Tá? Essa matriz elementar, você vai multiplicar à esquerda, tá? Sempre à esquerda, se for operações com linhas. Tá? Ela vai atuar à esquerda da matriz A e ela vai gerar a B. Mas como que eu descubro quem é essa matriz elementar? Assim, ó. Pergunta, né? Como fabricamos a matriz elementar associada à operação elementar O? Tá? O que a gente vai fazer? Tá? Nada mais, nada menos do que pegar a matriz identidade M por M, tá? Ó, imagine que a matriz A é M por N. Então a gente vai pegar a matriz identidade M por M, número de linhas da A, ó, e vamos fazer a operação elementar na identidade. O que aparecer é essa matriz elementar aqui. Tá? O que aparecer é essa matriz elementar. Deixa eu dar um exemplinho, né? Então, por exemplo, né, se eu quiser trocar a linha 1 com a linha 2, tá? Vamos pegar um caso, né, de uma matriz 2 por 2, tá? Então, se eu quiser trocar a linha 1 com a linha 2, a matriz elementar, eu vou pegar a matriz identidade e vou trocar a linha 1 com a linha 2. Tá? Então, vai ser assim, 0, 1, 1, 0. Tá? Então, essa é a matriz elementar que faz a troca da linha 1 com a linha 2. Se eu pegar essa matriz elementar e multiplicar à esquerda de alguma matriz A, 2, tá? 2 por alguma coisa, tá? 2 por N, né? 2 por alguma coisa, o efeito disso vai ser trocar a linha 1 com a linha 2 da matriz A. Tá? Peço que vocês verifiquem. Isso vai valer para todas as operações elementares, tá, gente? Então é sempre assim. Como é que eu fabrico a operação a matriz elementar? Eu pego a matriz identidade, tá? E efetuo a operação elementar na matriz identidade. O que aparecer vai ser a matriz elementar que é capaz de implementar multiplicativamente aquela operação. Tá? E você pode fazer isso para todos aqueles 3 tipos de operações elementares. A permutação, que eu fiz aqui, a multiplicação de uma linha por um escalar não nulo e aquela Li em Li menos K vezes LJ. Você vai fazer isso em cima da matriz identidade M por M e você vai estar obtendo a matriz elementar. Tá? Então, o efeito, né, de você criar uma matriz elementar que implementa a operação elementar O é que você vai poder pegar a matriz elementar, multiplicar pela A e vai estar obtendo a mesma O. Tá? Você faz a operação elementar multiplicativamente, tá? Matricialmente, multiplicando pela matriz elementar. Tá? Bom, para cada operação elementar vai existir uma matriz elementar correspondente. Tá?
Bom, se você tiver, partindo da matriz A, aplicar na matriz A uma sequência de operações elementares, né, aplicar a operação elementar 1, a operação elementar 2, a 3, a 4, ó, repara aqui, ó, mão inglesa de novo, tá? Escrito em árabe, voltando para trás. Você vai ter uma sequência aqui de operações elementares, né? Então, para implementar isso multiplicativamente, você vai fazer a sequência de matrizes elementares multiplicando a A, né? Então, primeiro, a E1, a E2, a E3, até a pésima operação elementar. Quando você aplicar todas essas multiplicações, você vai obter AB, tá? Então, você implementa as operações elementares multiplicando as matrizes elementares na mesma sequência. Tá? Muito bem, então como é que isso pode ser feito? Aplicação. Vamos agora aplicar esse conhecimento ao cálculo da matriz inversa. Tá? Então como é que é isso? Eu tenho uma matriz A invertível. Tá? Como é que eu encontro a inversa dela? Bom, tem várias maneiras, né? Uma delas é esse método que eu vou explicar aqui para vocês. Esse é o método de Gauss-Jordan. Tá? Vamos chamar de método de Gauss. Tá? Como é que é o método de Gauss? A gente cria uma matriz ampliada. O que é uma matriz ampliada? Você coloca aqui a matriz A, que você quer encontrar a inversa, você quer encontrar a inversa de A, tá? Então você coloca a matriz A aqui. Aí você coloca aqui uma linha tracejada e coloca aqui a matriz de identidade. Então você cria essa chamada aqui, essa matriz é chamada de concatenada, tá? Isso é uma chamada concatenação de matrizes. Você junta a força as duas, tá? Basicamente isso. A concatenação de matrizes é juntar as matrizes à força aí. Você cria então uma matriz ampliada, que a gente chama, tá? Aqui do caso. Concatenada da A com a I. Aí o que você faz? Você começa a fazer uma sequência de operações elementares até transformar, né? E o que você fizer na A vai fazer na I também, tá? Vai fazendo tudo junto. Você vai aplicando uma sequência de operações elementares nessa matriz ampliada como um todo. Tá? Então, a sequência de operações elementares vai transformar a matriz A na matriz I, se ela for invertível. Tá? Se ela não for invertível, você não consegue atingir a matriz I. Tá? A gente vai ver, né, que a matriz I, né, é a única forma escalonada de uma matriz quadrada. Tá? Para ter inversa tem que ser quadrada, invertível. Tá? Então, após uma sequência de operações elementares, se A realmente for invertível, você vai atingir aqui a matriz I. Tá? E o que aparecer à direita é a inversa. Tá? Milagre? Por que acontece isso? Tá? Bom, vamos ver. As matrizes elementares estão aí para nos guiar no entendimento de por que o que aparece aqui do lado direito é exatamente a inversa da A. Vamos ver. A gente vai começar assim, tá? A gente parte aqui da matriz ampliada, né? A matriz concatenada AI. Né? Então, repara, ó, você vai aplicar uma operação elementar 1. Então, você aplica na A e na I. Certo? Aí aplica a segunda, é 2. Tanto na sequência aqui da A, como aqui na sequência da I. Depois é 3, é 4, é 5, até que lá pelas tantas, na pésima, né, operação elementar, que equivale a você estar multiplicando por matrizes elementares, você atinge a matriz de identidade. Tá? Você atingiu a matriz de identidade. Aqui desse outro lado, você vai ter feito o produto dessas P matrizes aqui elementares com a matriz, tá? Identidade. Ou seja, a matriz de identidade é o elemento neutro, é simplesmente o produto das P matrizes, né? Na ordem reversa aí. Ora, como essa matriz aqui, esse produto de matrizes elementares multiplicados pela A da identidade, e a gente lembra que a inversa da A é única, então a inversa só pode ser essa daqui, né? Só pode ser esse produto, né? Como a inversa da A é única, e essa daqui faz o papel de inversa, então só pode ser ela. Tá? Então acabamos de descobrir que, né, que é exatamente essa matriz aqui, esse produto de elementares,
que só pode ser a inversa da A, é exatamente o que acontece aqui do lado direito da matriz, tá? Olha lá. Então tá aí explicado o truque. Tá? A gente vai fazer exercícios na próxima aula. Eu vou postar aí os exercícios para a gente estar fazendo aí encontrar a inversa de várias matrizinhas aí, tá bom? Bom, o corolário que a gente pode ver, né, que uma matriz quadrada é invertível se somente C o posto é M. Então, por exemplo, uma matriz 5 por 5, ela é invertível se somente C o posto dela é 5. Uma matriz 10 por 10, ela é invertível se somente C o posto dela é 10. Se o posto for 8, for 7, não será invertível. Eu peço que vocês provem isso aí, tá? Com essa situação que a gente tem aí. Para terminar então aqui essa exposição, a gente vai ver o que é a fatoração LU de uma matriz. Isso é muito importante. A fatoração LU é de uma matriz quadrada, tá? Você pode fazer também a fatoração LU, tá? De uma matriz que não é quadrada. A gente pode ver isso depois, mas vamos se concentrar aqui numa matriz quadrada A, tá? A matriz A quadrada, então a gente chama da decomposição LU, fatoração LU. A gente vai mostrar que A pode ser decomposta num produto de uma L com uma U. Por que LU? Bom, provavelmente vem da língua inglesa aí, né? A L deve vir de, sei lá, imagino eu, né? A low, a baixa, digamos assim. E a U, a up, tá? Ou seja, a alta, né? Realmente, quando a matriz A é quadrada, a L é uma triangular inferior, tá? Cuja diagonal principal é unitária, e a U, tá? É uma diagonal superior, é uma triangular superior. A L é uma triangular inferior e a U é uma triangular superior. E os elementos da diagonal principal da L são unitários e os elementos da diagonal principal da U são os pivôs. Tá? Bom, vamos considerar um caso, tá, gente? Em que a A pode ser escalonada sem a necessidade de permutar linhas, tá? Se tiver permutação de linhas, a gente pode também fazer a decomposição LU, isso aqui é um pouquinho mais chato, tá? Vamos supor que para a gente escalonar A, não há necessidade de permutar nenhuma linha, tá? Se tiver que permutar também dá, mas é um pouquinho mais chato. Aí tem que fazer o algoritmo um pouquinho mais complicado. Vamos supor então que a gente pegue uma matriz A que a gente consegue escalonar ela, colocar na forma escalonada, sem a necessidade de utilizar aquela primeira operação elementar de permutação de linhas, tá? A gente só vai usar a terceira. Tá? Nesse caso, o escalonamento é feito apenas com as operações do tipo LI indo em LI menos K vezes LJ. Nem a segunda a gente vai precisar, tá? Só a terceira mesmo. Bom, aqui no exemplo tá 6 por 6, tá? Para a gente ver como é que ficaria a matriz elementar associada a essa, tá? A essa operação elementar aqui, da linha I indo na linha I menos K vezes a linha J. Então, a matriz elementar associada a essa operação aqui, a gente vai ilustrar aqui num caso de matriz 6 por 6, tá? Então, a operação que eu vou ilustrar é essa daqui, ó. L5 vai em L5 menos K vezes L3. Então, como é que ficaria essa matriz elementar que representaria, tá, no espaço lá de matriz 6 por 6, essa operação elementar aqui, L5 indo em L5 menos K vezes L3. Olha, é fácil, gente. Olha só como é que ela é. É simplesmente a matriz identidade 6 por 6, tá? É simplesmente a matriz identidade 6 por 6. E na posição 5, 3, tá? Na posição 5, 3, a gente coloca lá, ó, posição 5, 3, não tem como esquecer, a gente coloca o menos K. Olha ele aqui, ó. Tá? Na posição linha 5, coluna 3, a gente coloca lá, ó, linha 5, coluna 3, a gente coloca lá o menos K. Tá? Então, a matriz elementar associada a isso aqui, basta pegar a matriz de identidade e na posição linha 5, coluna 3, coloca aqui o elemento menos K. Então, essa daqui é a matriz elementar, tá? Quando você multiplicar essa matriz aqui à esquerda de uma matriz A, ela vai implementar essa operação na matriz A. Certo?
Como é que seria a inversa dessa matriz aqui, né? Quem é a inversa dessa matriz elementar? Tá? Como as operações elementares são todas reversíveis, as matrizes elementares têm que ser todas elas invertíveis. Tá? Então, quem seria a inversa dessa? Bom, resposta, basta trocar o menos k por k. Tá? Que vai ser a inversa. A é a menos 1. Tá? A é a menos 1 é simplesmente a minha inversa dessa elementar aí. Vamos ver como é que fica então a decomposição A igual a LU. Tá? A decomposição LU, pessoal, é simplesmente o escalonamento, o efeito matricial do escalonamento sobre a matriz A. Tá? Vamos ver. Quando você faz o escalonamento, o que você está fazendo é uma sequência. Olha aqui, quando você faz o escalonamento na A, o que você está fazendo é uma sequência de operações elementares. Tá? Lembra aqui da mão inglesa, tá? Escrito em árabe. É 1, aí é 2, aí é 3, aí é 4, até EP. Então, quando chegou no final a EP, você encontrou a forma escalonada, que é a forma U. Se A for uma matriz triangular, for uma matriz quadrada, perdão. Se A for uma matriz quadrada, né, depois de uma sequência de operações elementares, né, ou uma sequência multiplicativa de matrizes elementares, você vai estar atingindo essa forma escalonada, que a gente chamou aqui de U, a UP. Tá? E quem é a L? Ora, a L é a inversa, né, desse produto de matrizes elementares. Então, a inversa de um produto é o produto das inversas na ordem reversa, lembra lá, tá? Então, a L nada mais é do que isso. Ó. Repara que se eu colocar aqui a L, tá, nessa posição aqui, e a U nessa posição aqui, né, a gente vai fazer aparecer a A, né? Tá? Então, a decomposição LU nada mais é do que o efeito, né, do escalonamento. Tá? U é a forma escalonada, L é o produto da inversa da sequência de operações elementares que você fez para escalonar. Tá? É isso que a gente chama de decomposição LU. A gente consegue fazer com que a matriz A quadrada seja escrita como um produto de duas matrizes. Tá? Uma matriz, tá, que a gente vai ver que essa L, que é uma matriz triangular inferior, cuja diagonal principal é unitária, e a matriz U, que é a forma escalonada. Tá? Vamos ver um caso, pessoal, aqui, ó, uma matriz 4x4. Eu espero que vocês generalizem isso aí, tá? Para qualquer dimensão. Tá? Vamos ver como é que a gente apresentaria, tá, a matriz L. Tá? Como é que a gente faria a matriz L? Tá? Bom, seria assim, né? Ela vem de uma sequência de operações elementares, tá? Essa sequência daqui, ó. Tá? Ela viria aqui de uma sequência de operações elementares. Certo? Então, olha aqui, repara. Então, olha só, você fez lá o escalonamento. Então, isso aqui vai corresponder, gente, isso aqui, ó. A inversa de cada uma delas, né? Repara, né? Não é a E1, a E2, a E3. São as inversas dela, onde você vai estar trocando o K, o menos K por K, tá? Então, digamos que para escalonar você fez aquela sequência, né? Então, aqui você precisou de um menos, né? Então, tá aqui, ó. Vai fazer a primeira, ó. A primeira aqui aparece mais à esquerda, a inversa da primeira, tá vendo? Aparece aqui mais à esquerda, a inversa da segunda, logo aqui à direita, a inversa da terceira, assim por diante. Tá? Então, seria exatamente essa sequência que eu exibo aqui, tá? Eu peço que vocês estudem, ó, aqui as três primeiras, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e última. Quando eu fizer esse produto, não deu para colocar tudo numa mesma linha, tá, pessoal? Mas está tudo numa mesma linha, tá? Isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa aqui, tá? Quando você fizer esse produto, vai aparecer isso aqui. Tá bom? Esses seis aqui são os elementos que você vai estar usando em cada sequência para estar fazendo lá o escalonamento, né? Como a gente mostrou lá na sequência do escalonamento. Isso tudo vai ficar bem claro, gente, quando a gente fizer exercícios, tá?
Na aula de quinta-feira a gente vai... essa aula aqui, né, refeita presencialmente, a gente vai fazer alguns exercícios numéricos aí para fixar melhor, tá? Eu peço que vocês estudem também, então, tá? Pegue aí os exemplinhos que eu coloquei aí na sequência da aula, né? Por exemplo, calcular, por exemplo, a decomposição LU, tá? Calcular a decomposição LU, né? Dessa matriz aqui. Aqui não vai ter. A gente faz na aula, tá? Na aula a gente vai fazer a decomposição LU de uma matriz quadrada. Vamos fazer a inversa também, tá bom? Peço que vocês já vão familiarizando com esses conceitos e a gente segue. Tá? Como exercício, então, eu vou deixar que você calcule A igual a LU para a matriz A, essa aqui, ó. Tá bom? Então eu quero que você faça a decomposição LU dessa matrizinha aqui. Vamos ver se vocês fazem. Tá bom? Então, obrigado aí. E a gente vai encerrar a aula aqui de hoje. Obrigado.